Olá, turma, boa noite, né? Estou gravando esse vídeo hoje à noite porque fica melhor. Nós vamos para a aula 5, certo? E atividade 5. Nós vamos falar dos modelos atômicos, certo? Ou seja, como é que os cientistas, né, como é que os químicos, os estudiosos, eles tentam explicar o modelo do átomo, né? Mas o que seria o átomo, não é verdade? Então vamos passar para o nosso próximo slide. Bem, gente, a questão da discussão sobre o átomo veio à tona na antiga Grécia, certo, pessoal? Mais ou menos no século V a.C. Esses dois gregos aqui, ó, Demócrito e Leucipo, certo? Eles tentaram descobrir se existia algum momento em que a matéria ela não ia mais se dividir. Como assim? Se eu pegasse uma pedra, se eu quebrasse essa pedra, fosse quebrando, né? Ela vai ficar em partículas bem menores, e o quebrando mais vai ficar em partículas bem menores. Será se vai existir algum momento em que essas partículas elas não vão deixar de ser quebráveis, né? Então é isso que os antigos gregos queriam tentar explicar. Será que existia algum momento em que a matéria ela não poderia mais se dividir em partículas bem menores? Foi isso que aconteceu. Então a matéria ela é composta por pequeníssimas partículas, certo? Esse modelo aqui de que os materiais iriam quebrando, 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 até chegar um momento em que não dê mais para nem ver e nem se quebra mais, foi um modelo intuitivo, né? Eles pegaram um material, como eu estou mostrando aqui, uma pedra, e iam quebrando, certo? Então, com isso, né, com esses gregos aqui, o Demócrito e o Leucipo, começaram a ter uma ideia sobre átomo. Bem, aí veio o início de tudo para explicar sobre os átomos. Então, o primeiro estudioso foi o John Dalton. John Dalton ele dizia que os átomos são indivisíveis, ou seja, não se dá mais para se dividir. Eles já são tão pequenos, a partícula já é tão pequena e ela é tão invisível que não dá mais para se dividir, certo? Então, ele chamou isso de átomo, que é partículas esféricas, maciça, neutra e indivisível. Ele acreditava que o átomo ele era esférico, né? Como aqui o modelo, ó. Ele era esférico, era maciço. O que quer dizer isso? Totalmente dentro preenchido, não tem espaço. Era uma coisa neutra, não tinha nada. E ele era indivisível, não se dá mais para se dividir. Então essa é a primeira teoria do átomo, era a teoria de Dalton. Era chamada também da bola de bilhar. Certo? A teoria dele, bola de bilhar. Que é aquelas bolinhas de sinuca, né? Então, John Dalton dizia que o átomo era essa bolinha maciça. Logo depois veio o Thomson, né? Ele pegou a ideia do Dalton e veio também tentar explicar o modelo atômico melhor. Ele descobriu que o átomo ele tinha partículas elétricas negativas. Ele chamou isso de elétron, certo? Ou seja, o átomo tinha partículas negativas e era menor do que o próprio átomo, essas partículas. Bem, aí ele tentou elaborar o modelo desse átomo. Ele dizia que o átomo ele era uma esfera, né, ó, em lilás de carga positiva, e nessa esfera lilás de carga positiva existiam as cargas elétricas negativas, certo? Grudadinhos nessa esfera que é positiva, ok? Então ele acreditava que existia uma massa maior positiva, que no caso aqui é o lilás, né? E existiam umas cargas elétricas negativas grudadinhas, certo? Nessa massa positiva. Então, melhor explicando, está aqui do lado, ó. Então nós temos a bola, né, a esfera positiva, com as cargas negativas grudadinhos, certo? É Thomson ainda. Nós estamos falando de Thomson. Então ele chamou esse modelo, é conhecido hoje popularmente como modelo de pudim de passas. O que quer dizer isso? Ele acreditava que o átomo era uma massa positiva, né? No caso o pudim, certo? E neles ficavam grudadinhas as passas, que seriam as cargas negativas, ok? Então ele acreditava que o modelo atômico era um modelo de pudim de passa. E isso é o modelo de Thomson. Aí veio o Rutherford, né? O Rutherford dizia o seguinte, ele realizou uma experiência que lhe permitiu propor um novo modelo atômico.
Então, vocês estão observando aqui, esse modelo atômico, ele é bem genial, né? Existem umas partículas no meio e existem umas partículas arrodeando essa parte que está bem aqui no meio, certo? Então, ele disse o seguinte, o modelo de Rutherford dizia o seguinte, que o átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera, como o Dalton falou, uma esfera maciça. Então, ele tem, né, tá aqui, ó, é bem vazio. Ele é constituído de um núcleo muito pequeno com carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo. Tem aqui o núcleo, ó, carga positiva. E ao redor dele existiam os elétrons com carga negativa movendo-se em volta do núcleo. Ou seja, esses pontinhos azuis aqui são as cargas negativas. É os elétrons, eles ficam se movimentando em cima dessa estrutura aqui, ó, que é uma chama de eletrosfera. Então ele chamou o modelo atômico de modelo sistema solar ou modelo planetário, né? Porque no modelo planetário tem um Sol, né, que fica no meio e os planetas ao redor. Então tem um núcleo positivo e ao redor que tem as cargas negativas. Bem, gente, era só isso o assunto, então vamos lá. Para atividade, faça o cabeçalho de ciências, né? Coloca o nome de ciências, coloca data, nome, número, série e turma. Faça a leitura do texto na atividade, porque na atividade tem um texto. E também faça a leitura do conteúdo no livro didático, certo? Ó, de vocês. A página do livro didático 86 a 89. Copie as 3 questões, nada de só respostas, não é? Responder, fotografar e mandar para o meu privado até o final da tarde desta quarta-feira, certo? Obrigado e abraço do tio. Até a próxima.